Desde os primeiros passos da humanidade, o medo caminhou ao lado da fé em tempos antigos, quando trovões eram vistos como vozes divinas e colheitas decidiam a sobrevivência de povos inteiros. Agradar os deuses não era uma escolha, era uma necessidade, mas nem todas as divindades pediam orações. Algumas exigiam algo muito mais valioso: sangue, vida, sacrifício humano. Neste vídeo do canal, Entre Deuses e Homens, você vai conhecer 7 deuses que exigiam sacrifícios humanos, divindades que não se contentavam com promessas ou oferendas simbólicas, mas clamavam pela própria existência humana como prova de devoção. Se inscreva no canal e atravesse conosco o limite entre a fé e o horror. Entre os povos cartagineses, a fé não era silenciosa, ela queimava. Baal-Hamon era o grande deus da fertilidade, da prosperidade e da proteção da cidade. Mas sua bênção vinha acompanhada de um preço terrível. Quando guerras se aproximavam, quando colheitas falhavam ou quando pragas assolavam o povo, acreditava-se que Baal-Hamon estava insatisfeito. A resposta não era oração, era sacrifício humano. Crianças eram oferecidas em rituais realizados em locais sagrados, conhecidos como tofetes. O fogo consumia os corpos enquanto a fumaça subia aos céus, levando consigo o desespero de um povo que acreditava estar salvando a própria civilização. Para Baal-Hamon, o sacrifício não era crueldade, era troca. Uma vida pela sobrevivência de todos. Huitzilopochtli, o deus que precisava de corações. Na mitologia asteca, o sol não nascia por misericórdia, ele precisava ser alimentado. Huitzilopochtli, deus da guerra e do sol, travava diariamente uma batalha cósmica contra as trevas, para que ele tivesse forças suficientes para vencer a noite e permitir que o dia surgisse. Algo era necessário. Corações humanos ainda pulsando, prisioneiros de guerra, eram levados ao topo dos templos. Ali, sob o céu aberto, seus peitos eram abertos e seus corações oferecidos ao Deus. Para os astecas, isso não era crueldade, era equilíbrio cósmico. Sem sacrifício, o sol cairia e o mundo terminaria. Entre os deuses nórdicos, nenhum compreendia o preço do conhecimento tão profundamente quanto Odin. Ele não era apenas o pai de todos, era o deus da guerra, da morte, da poesia e, acima de tudo, da sabedoria proibida. Uma sabedoria que não se conquistava com preces, mas com sacrifício. Odin sabia que governar exigia mais do que força, exigia entendimento do destino, das runas, do futuro e da morte. E por isso, ele próprio foi o primeiro a oferecer a própria vida. Durante 9 dias e 9 noites, Odin se pendurou na árvore do mundo, Yggdrasil, atravessado por sua própria lança, sem alimento, sem água, entre a vida e a morte. Esse não foi um gesto simbólico, foi um sacrifício real. Ao encarar a morte de frente, Odin conquistou o conhecimento das runas, segredos capazes de moldar o destino dos homens e dos deuses. Mas esse ato estabeleceu uma regra silenciosa no mundo nórdico. Todo poder exige sangue. Em seu nome, guerreiros eram oferecidos. Homens eram enforcados em rituais dedicados a Odin, acreditando que suas almas seriam acolhidas em Valhalla. Morrer por Odin não era visto como punição. Era uma honra suprema. Cada corpo sacrificado reforçava o pacto entre deuses e homens. Uma troca brutal, porém clara. Vida em troca de proteção, vitória e sabedoria. Odin não exigia sacrifícios por crueldade. Ele exigia porque sabia que o mundo não perdoa os fracos e que o conhecimento verdadeiro
sempre cobra um preço. Na mitologia nórdica, viver era lutar, morrer era destino e sacrificar-se era transcender. Moloque, o deus que devorava crianças. Poucos nomes causam tanto arrepio quanto Moloque. Cultuado por povos do antigo Oriente Médio, Moloque era associado ao fogo e à destruição. Sua estátua era representada com braços abertos, aquecidos até ficarem incandescentes. Crianças eram colocadas ali e o fogo fazia o resto. Os tambores soavam alto para abafar os gritos, pois o choro enfraquecia o ritual. Moloque não aceitava substitutos, não aceitava simbolismos. Ele exigia aquilo que havia de mais puro. Entre todas as divindades astecas, poucas causavam tanto temor quanto Xipe-Totec, conhecido como Nosso Senhor, o Esfolado. Xipe-Totec não representava a morte em si, mas algo ainda mais perturbador: a renovação através da dor. Para os astecas, a vida não florescia sem sofrimento, assim como a terra não produzia sem antes ser rasgada. Os rituais dedicados a Xipe-Totec começavam com longas cerimônias públicas. As vítimas humanas eram escolhidas cuidadosamente, muitas vezes prisioneiros de guerra, destinados a se tornarem oferendas vivas. Após o sacrifício, seus corpos eram esfolados. A pele humana, ainda fresca, era vestida pelos sacerdotes. Durante dias, esses sacerdotes caminhavam entre o povo usando a pele dos mortos, simbolizando o próprio Deus presente entre os homens. À medida que a pele apodrecia e se desprendia, o ritual se completava. Esse processo representava algo essencial para aquela civilização. Assim como a serpente troca de pele, a terra precisa se despir para gerar novas colheitas. Xipe-Totec não exigia sacrifícios por prazer. Ele exigia porque, em sua essência, ensinava que toda vida nasce da morte. E para os astecas, negar esse ciclo era condenar o mundo à esterilidade. Antes dos deuses reinarem com trovões, relâmpagos ou leis divinas, existia o medo primordial de perder o poder. Na mitologia grega, esse medo tinha nome: Cronos. Cronos não exigia sacrifícios humanos em altares públicos, nem clamava por sangue em templos. Seu ritual era mais íntimo e ainda mais perturbador. Ao ouvir a profecia de que seria destronado por um de seus filhos, Cronos decidiu desafiar o destino da única forma que conhecia, devorando os próprios filhos. Cada filho que nascia era engolido inteiro. Vida consumida antes mesmo de conhecer o mundo. Esse não era um ato de fome, era um sacrifício motivado pelo terror da perda, pelo desespero de manter o controle absoluto ao devorar seus próprios descendentes. Cronos simbolizava algo profundamente humano: o poder que se torna paranoico, a autoridade que passa a destruir tudo ao redor para sobreviver. Mas o sacrifício nunca foi suficiente. O destino encontrou uma brecha, e mesmo após consumir seus filhos, Cronos foi derrubado. Essa história atravessou séculos porque ensina uma verdade incômoda: não existe sacrifício capaz de deter aquilo que está destinado a acontecer. Se a morte tivesse um rosto no mundo maia, ele seria o Apuche, deus do submundo, da decomposição e do fim inevitável. Apuche não era um juiz benevolente. Ele observava silenciosamente o mundo dos vivos, aguardando o momento em que cada alma cruzaria o limiar final. Diferente de outros deuses, Apuche não exigia sacrifícios para conceder favores. Ele os exigia para manter o equilíbrio entre os mundos. Rituais humanos eram realizados para apaziguar sua presença e garantir que as almas encontrassem o caminho correto
no pós-vida. Acreditava-se que, sem essas oferendas, o submundo se tornaria caótico e os mortos poderiam vagar entre os vivos. Sacrificar alguém para Apuche era reconhecer uma verdade inevitável. Ninguém escapa da morte. Cada ritual era um lembrete brutal de que a vida é passageira e que resistir ao destino apenas prolonga o sofrimento. Apuche não gritava, não ameaçava. Ele simplesmente esperava. E quando chegava a hora, o sacrifício não era uma punição. Era apenas o cumprimento do destino. Os deuses que exigiam sacrifícios humanos não nasceram apenas da crueldade. Eles nasceram do medo. Medo da fome, medo da morte. Medo de um mundo que parecia impossível de controlar. Ao oferecer vidas, os antigos acreditavam estar mantendo o equilíbrio do universo, comprando mais um amanhecer, mais uma colheita, mais um ciclo de existência. Essas histórias sobreviveram porque falam menos sobre os deuses e muito mais sobre nós, sobre até onde o ser humano é capaz de ir quando acredita que o mundo depende disso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e hype. Ele ajuda esse conhecimento antigo a continuar atravessando o tempo. Inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens e permaneça conosco nessa jornada pelos mitos que moldaram a humanidade. E agora, diga nos comentários qual desses sacrifícios você acredita ter sido o mais cruel e por quê. Vou deixar também um card aqui em cima sobre os deuses que adoravam punir a humanidade. Porque, enquanto essas histórias forem lembradas, os deuses nunca estarão totalmente esquecidos. Nos vemos no próximo vídeo. Entre Deuses e Homens.